Boa noite a todos, eu, Natalina Gnoni. Nesse formato novo de programa, então, online, diretamente na minha casa, trazendo hoje uma convidada que é uma pessoa muito especial, já conhecida também da TV Cidade, né, que já esteve conosco lá presencialmente, e agora nesse novo formato, né, Fabi, diante do que se apresenta, eu com muita alegria te tenho de volta aqui, com esse aceite ao meu convite. E hoje vamos dar uma oportunidade para falar um pouquinho sobre, porque no ano passado a gente trouxe um tema muito importante também, porém um tema um pouquinho denso, né? Um pouquinho mais pesado. Nós falamos sobre suicídio, né? A suicidologia, mais especificamente. E hoje vamos falar um pouquinho de algo um pouquinho mais alegre, um pouquinho mais leve, né? Então, Fábio, que trabalha com clínica de criança e adolescência. Fábio, tudo contigo, minha querida. O que nós podíamos trazer hoje? Não sei se tu quer dar um olá antes para as pessoas. Sim, com certeza. Quero dizer que é um prazer estar aqui contigo novamente, contigo, com a TV Cidade, né? É sempre um prazer estar trocando e conversando contigo, que é alguém que tem uma vontade muito grande, né, de comunicar e de compartilhar conhecimento, não só para os pares, né, para os profissionais em si, mas para a comunidade de uma forma geral, e isso é muito importante, né, especificamente nesse momento em que nós estamos vivendo. O ano passado, falando sobre suicidologia, foi um tema denso, né? E hoje vai ser um desafio também, né? Que bom. Até pelo fato do momento em que nós estamos vivendo, não é? Mas, enfim, né? Estamos aqui diante de mais um desafio. Eu acho que a vida é feita de desafios, de imprevistos, né? Constantes desafios. Alguns maiores, alguns menores, todos passamos por isso, né? E a diferença é como cada um passa por isso, né, Nath? Essa é a grande diferença. Então, Fábio, assim, e dentro daquilo que a gente poderia trazer nessa entrevista, né, para a população em geral, eu acho que a gente podia dar uma atenção, de repente, ao público que você atende o público adolescente também, né? Eu sei que é muito difícil a gente falar de uma forma generalizada, mas o que você pode trazer para nós? Como o adolescente reagiu diante disso tudo? Porque é uma fase tão complicada, é uma fase que eles buscam tanto uma identidade, mostrar que eles realmente são, né? São seres que estão aí diferentes dos seus pais, num contexto familiar, e como essa pandemia veio, de repente, para ajudar nesse processo, ou contribuiu para que eles pudessem ter, de repente, algum conflito. Tudo contigo, Fábio. Então, olha que interessante o que tu estás trazendo, né? Quer dizer, este momento da adolescência, né, em que muitas vezes o adolescente precisa se independizar dos pais, se ver como alguém diferente dos pais. Este momento de pandemia é um momento que ele faz meio como uma lupa, né? Quer dizer, ele acaba ampliando algo que sempre esteve ali. Né? Quer dizer, o adolescer por si só é um grande desafio, porque se nós formos olhar para o desenvolvimento humano, né, nós iniciamos lá das crianças pequenas, e como eu costumo dizer, as crianças são como passarinhos, né? Quer dizer, elas abrem a boca e elas introjetam os valores todos que os pais e que o contexto em que elas vivem lhe transmitem. Né? Quer dizer, lá pelos 2 anos, elas começam a ter um pouquinho de autonomia. Né? Então, elas começam
Começam a saber, inclusive, falar eu, né? Se diferenciar. Eu sou se alguém diferente daquela pessoa que está me olhando, né? Eu começo a caminhar e a querer ir para longe, né? E aquela pessoa vem atrás para me cuidar, mas eu quero correr riscos, né? Eu preciso correr riscos para me descobrir e para me fortalecer. Então, neste momento, há um pequeno que chamam de Terrible Two, né, em que realmente a criança precisa, né, deste momento de independização. E isso vai numa crescente. Né? Quando chega na adolescência, isso se amplia. Né? Para nós falarmos em pandemia, vamos entender um pouquinho do desenvolvimento em si. Tá? Então, no momento em que o adolescente, o jovem, né, vai lá pelos seus, hoje a gente pensa nos 12, 13 anos, né, em que ele começa a querer se afastar um pouquinho da família, né, quer dizer, ele precisa colocar à prova aquilo tudo que foi lhe introjetado. Então, num dado momento, eles precisam, eu vou utilizar um termo assim de vomitar todas aquelas crenças, aqueles valores, né, para saber se realmente faz sentido com aquilo que eles querem ser. Então, neste momento, eles começam a se experimentar, né? E os pais sentem muito isso como um movimento de rebeldia. Afronto. Né? Afronto, lá nos 2 anos, nos Terrible Two, seria os movimentos de birra. Nossa, como essa criança faz birra. No adolescente vai ser o afronto, o desafiar, né? Mas nada mais é do que realmente fazer uma checagem daquilo que lhe serve e daquilo que não lhe serve. E aí, no meio disso tudo, né, entramos num momento de pandemia, onde tudo muda. Né? A vida está de uma forma, numa determinada rotina, lembrando que nós somos seres de rotina. Quer dizer, nós precisamos de uma rotina para nos sentirmos seguros, né? Saber que há uma continuidade das coisas que vão acontecer, isso gera segurança. No momento em que isso é interrompido, é preciso que se lide com o inesperado. E eu não sei se Como fazer isso? Se nós criamos os nossos jovens, se nós damos condições para os nossos jovens de lidar com estes imprevistos. Porque normalmente... Desafio, né? Que desafio! Desafios, né? Nossa, muito desafio. Um desafio também de uma experiência interna. Né? Sim, com certeza. De que eu preciso, especialmente na adolescência, né, lidar com uma questão de autonomia e responsabilidade. De que maneira diante de uma pandemia? Exatamente. Né? Como eu vou me autoafirmar, como eu vou poder contrariar ou então experimentar, colocar à prova tudo aquilo que eu recebi até agora, se nesse momento eu tenho uma questão de sobrevivência. Me põe de volta lá para aqueles conceitos. Deve ter sido muito desafiador. Muito, né? Quer dizer, para tudo aquilo que eu fui preparado e para tudo aquilo que eu não fui preparado também. Né? Nesse momento, os adolescentes, eles estão assim, vivendo uma situação em que eles precisam ter uma responsabilidade maior diante dos seus compromissos escolares, né? Eles precisam se organizar. Se antes eles tinham um despertador para acordá-los, se tinha o pai e a mãe para levar para a escola, as regras, o professor ali olhando para ele, se está entendendo, se não está entendendo, né? De repente não tem mais nada disso, né? De repente não tem mais horário para acordar, né?
em um dado momento. Agora nós estamos num segundo momento de que tem, né? Algumas escolas estão tendo aula online, né? Alguns presenciais, mas a grande maioria ainda está tendo por videoconferência. Exato. Mas não há aquele compromisso de um parâmetro externo para organizar o jovem. Né? Quer dizer, os pais costumam... é um termo que não eu não gosto muito de utilizar, mas a questão da terceirização, né? Sim. O quanto os pais, muitas vezes, acabam terceirizando, né? Os serviços, enfim, a escola, né? Com uma forma de dar contorno, de organização para estes jovens. Claro. E aí, de repente, não existe mais este parâmetro. De repente, os pais estão com a responsabilidade de dar todo este contorno, de dar todos os limites, né? De dar esse suporte de organização para estes jovens conseguirem ir adiante neste ano escolar, por exemplo. Claro. Só que aí a gente vê o contexto, né? Em que contexto estão estes pais? Se um contexto em que, de repente, eles estão tendo que tomar conta de casa, um contexto em que eles estão em home office, né, que eles estão com diversas questões financeiras, quer dizer, o circo está pegando fogo. Sim, então com muitas demandas, né? Muitas demandas suas, demandas de adultos, né? E tendo também que dar conta daquele adolescente que precisa, que sempre teve um parâmetro externo e que de repente não está tendo este parâmetro externo. E aí não está indo bem, não está assistindo às aulas, muitas vezes aulas gravadas, não está assistindo, né? Aí a escola entra em contato com os pais, o que está acontecendo, né? Os trabalhos estão atrasados, as avaliações estão atrasadas, né? Quer dizer, como fazer diante disso tudo? Né? De um lado temos os pais, né? Completamente despreparados para este momento, como qualquer um, como todos. Como qualquer pessoa, né, do planeta. Do planeta, né? E por outro lado, né, dizer, o jovem que também no momento precisa. Que eles e eles também estariam no momento que estariam experimentando o mundo de uma outra forma, e essa pandemia veio privar esse momento deles. É um momento de restrição muito grande. Para todos, né, Fábio? Quer dizer, se, né, há pouca energia, muitas vezes, para as questões escolares, é porque também há outras demandas internas, né, precisando desta energia para prover. Né? Quer dizer, a questão é conseguir organizar esses jovens. Né? Quer dizer, dar não só discriminar, né? Porque eles não estão se organizando, porque estão tirando nota baixa, porque não estão assistindo às aulas. Quer dizer, não dá para simplesmente julgar estes jovens por não estarem cumprindo com uma demanda da qual eles não foram preparados. Claro. Da qual os próprios pais também não deram isso para eles. Então, não dá para supor que eles próprios vão conseguir dar conta de tudo isso sozinhos. Né? Então, é preciso realmente dar um suporte para esses pais. Também não dá para julgar esses pais que não conseguiram dar esse suporte para os filhos, porque eles também não têm. Né? Também não estavam preparados, né? Não estavam preparados. Para esse tipo de situação, a humanidade não estava preparada. Não estava. Foi muito rápido. Mas eu vejo que há uma possibilidade da gente resgatar, de ver um lado bom nisso tudo, na nossa capacidade na nossa criatividade, na nossa capacidade de ser criativo, de poder olhar de outra forma, de construir novas possibilidades, novos jeitos, né, de novos contornos, né, como é um termo muito da Gestalt que a gente usa. Então, é um momento da gente poder colocar muito em prática a nossa, ou exercitar a nossa capacidade de ser criativo.
Uhum, uhum. Isso é a fluidez, né? Quer dizer, isso é ter a vida em movimento. Estamos num momento de pandemia, num momento de muitas restrições, mas nós precisamos utilizar este momento para conseguir talvez nos experimentarmos de outras formas, né? Esta é a maior potencialidade do ser humano, é conseguir desenvolver estes ajustamentos criativos para se expandir, para crescer. E as crises são uma boa oportunidade para isso. A gente não pode ter um olhar ingênuo de dizer que todo mundo vai sair muito bem disso. Quer dizer, não. Né? Nós estamos vendo estes momentos em que há muita violência doméstica, né? Está havendo muitos desempregos, está havendo muitas questões políticas, né, que estão demonstrando o quanto talvez a humanidade não vai conseguir aproveitar isso tudo da forma como poderia aproveitar. Né? Então não dá para a gente ter uma ingenuidade, né, positiva de que vai sair tudo bem. Né? Mas o que nós podemos fazer, né, ao que está ao nosso alcance. O que nós podemos fazer, nós, por exemplo, psicólogos, né, ou propriamente gestalterapeutas, que nós temos uma capacidade, né, de ampliação do olhar para este contexto de campo, né, este olhar de campo, em que há um envolvimento social, em que há um envolvimento familiar. Se há uma dificuldade num jovem, se há uma dificuldade em uma criança, essa dificuldade não pode ser olhada isoladamente. Se há um sofrimento nestas restrições de pandemia, precisamos olhar para esta dor de cada jovem, de cada criança, de cada pai, mas dentro deste contexto e de que recursos essas crianças, estes jovens estão tendo para conseguir dar conta e bancar desse momento em si. Tá? Então, não há um culpado, não há alguém propriamente que possa ser responsável pela dor ou pela dificuldade, né? Mas há um contexto, e nós, como gestalterapeutas, temos esta plena potencialidade de poder contribuir neste momento, né? Com esta forma de olhar ampliado. Então, parece que estes jovens, mais do que nunca, eles estão tendo a oportunidade também de movimentar a família. Porque se fazer com que a família se adapte a essa nova situação. Se organize, né? Exatamente, e que reveja funcionamentos. Né? Muitos pais, por exemplo, além de todos os afazeres que estão acumulando, né, ainda tem, muitas vezes, entendem que o jovem precisa tanto de um parâmetro externo que acabam sentando junto e ocupando um lugar de professor, né? Quer dizer, e que isso também vem a falar muito desse funcionamento familiar. Né? Quanto eu permito que o meu filho olhe para toda essa situação e que ele sinta que ele possa dar conta, né? De que ele é capaz de se organizar. Claro, né, que o pai precisa se colocar em um lugar de delimitar, de ajudar esse adolescente a se organizar. Se o meu filho tem aula às 7 horas, eu não posso permitir que às 3 horas da manhã ele esteja jogando online com seus amigos ou conversando por WhatsApp. Porque este jovem, esse adolescente, não vai conseguir acordar às 7 horas da manhã para assistir a aula de uma forma adequada. Né? Então, neste sentido, eu como pai, eu como mãe, eu posso dar este contorno, mas eu não posso ocupar o lugar de professor, de sentar junto com o meu filho e assistir a aula com o meu filho, né? De fazer os trabalhos juntamente com os filhos. Nós não podemos fazer isso, porque de que forma nós estamos apresentando o mundo para esses jovens, né? De que talvez eles não sejam capazes.
de que talvez eles não consigam por eles próprios constituírem-se, né, constituir uma lente de uma forma que eles consigam ter eles próprios um julgamento das coisas que acontecem, né? E hoje nós estamos vendo vários acontecimentos, né? Quer dizer, eu tenho a minha filha de 9 anos, por exemplo, que vem acompanhando essas questões sobre racismo, né? E ela vem fazendo questionamentos, né? Quer dizer, ela por si própria, ela já está fazendo uma constituição, né, de olhar de mundo por ela própria, né? Quer dizer, o quanto nós precisamos dar este espaço, né? As crianças e os adolescentes estão no momento de restrição física, mas não só física, né? Eles precisam de um espaço para se moverem, se movimentarem, mas não só um espaço físico. Eles precisam de um espaço familiar também. E para isso os pais precisam estar bem posicionados, né? Saber regular o quanto eles precisam dar de contorno e o quanto eles precisam dar, né, de liberdade para esses jovens se experimentarem, né? Quer dizer, uma coisa é tu ver, ok, né, tá conseguindo se organizar, tá legal, tem alguma dúvida, tudo bem. E outra coisa, né, se ocupar deste lugar de deixá-lo muito dependente, né? Então, esse propósito que me parece que é o maior desafio do adolescer, esta questão da autonomia, né, ela só vai se dar se os pais também puderem dar espaço para isso. Então, este momento de pandemia parece que veio escolar em relação aos adolescentes, veio ampliar. Sim, eu também tenho esse mesmo olhar. Eu também tenho esse mesmo olhar. Eu acredito que, assim, quer dizer, eu não sei, claro que é uma interpretação minha total, né, Fabi? Com certeza é. Mas eu vejo que as pessoas que mais aí aproveitaram desse momento foi o público infantil e o público adolescente, porque a família teve que ter um olhar um pouco diferente, teve que, como a gente já falou aqui, dar um contorno melhor, usar uma criatividade, e nesse momento essas crianças, esses adolescentes, eles continuam dentro do processo deles de ser criança e ser adolescente, e a família que tem que fazer esse movimento para poder integrar tudo isso. Não sei se eu estou errada na minha colocação. Exatamente isso, né? O que é que a gestalterapia, a neurociência, enfim, preza, né? De que o ser humano só estará em crescimento no momento em que ele estiver em contato com o novo. No momento em que eu estou numa rotina, eu não estou em contato com o novo. Então, não há um movimento de expansão e de crescimento, de expansão das fronteiras do eu. Então, no momento em que a criança ou o adolescente se arrisca, se coloca em risco, eles têm a possibilidade de experimentação, de se experimentar de uma forma diferente e de descobrir potencialidades que, se não fosse o risco, talvez eles não conseguiriam. O lugar do adulto, o lugar do pai, é aquele que vai dar o suporte e vai ajudá-lo a percorrer este risco de uma forma segura, de uma forma potente. E tanto a criança, adolescente, adulto. Mas aquele adulto que já estava mais acomodado, né? Porque a criança e adolescente não tem acomodação, né? Eles estão crescendo e é o momento deles é agora, eles estão em constante movimento e constante criatividade. Mas os adultos às vezes acham que agora está no meu momento de mais calmaria, né? Com essa pandemia teve que se adaptar, teve que se reorganizar. Então, acho que foi... Essa pandemia, ela deu uma privação desta experimentação. A privação física, a privação
social, em todos os sentidos. Privou também este momento de se experimentar dentro de casa. E isso, muitas vezes, pode acabar numa atrofia do eu. Porque quando eu não me experimento, eu fico estagnada, o meu crescimento se estagna. Então, é para isso que é importante nós olharmos. Nós, como adultos, como profissionais, nós precisamos nos reinventar. Isso, eu dava algumas supervisões e alguns atendimentos por conta do meu deslocamento do Rio Grande do Sul para o Ceará, enfim, né? Então, eu estava no Ceará, atendi alguns pacientes daqui, depois vim para cá, atendi alguns pacientes de lá, né? Então, eu tinha alguma experiência, mas eu não tinha uma experiência integral de atender todos os pacientes por videoconferência. Quer dizer, nós, como psicoterapeutas, nós precisamos nos reinventar. Todos precisaram se reinventar. Quem não conseguiu entrar em contato com o novo e fazer um ajustamento criativo, talvez não tenha conseguido ter este acompanhamento e essa fluidez de como as coisas se encontram, né? E os profissionais como um todo, né? Quer dizer, foi um momento muito importante. Se nós olharmos até mesmo para a escola, né? Quer dizer que sempre, há quantos anos, há um século, a escola vinha num movimento tradicional, mesmo formato de aprendizagem, e aí a escola também precisou se movimentar, precisou se reajustar. Então, nós olhando para tudo isso, está havendo um movimento muito importante para todos, como profissionais, como escola, crianças e adolescentes. Fábio, eu acho que a gente ficaria aqui a noite inteira, né, conversando e trocando, batendo esse papo gostoso, né, e é muito, muito agradável e muito especial te ouvir. Né, dentro do teu conhecimento, dentro da tua sabedoria, é uma bênção, né? Toda a informação que você sempre consegue passar para nós dessa forma tão, não sei se seria mais a melhor palavra, né? Assertativa ou a que mais tem contorno dentro daquilo que a gente conversa. Puxa vida, fico muito lisonjeada com esse retorno. Eu agradeço imensamente, Fábio. Eu queria te deixar aí com um recadinho final, se é possível dar algum recado para esses pais que têm adolescentes em casa, né? Nesse momento tão delicado que a gente está passando, onde a gente está precisando ser muito criativo, né? O que tu poderia deixar de recado final para esses pais? Então, né, e aí eu me incluo também, né, não só como profissional, mas como mãe também. Quer dizer, o quanto, a partir destas restrições todas, né, nós possamos dar a oportunidade para descobrir em nós potencialidades como pai, mãe, né? Que lugares nós vínhamos ocupando e de que formas nós vínhamos oferecendo para os nossos filhos formas de crescimento, né? Nós não somos perfeitos, mas é a partir muitas vezes das crises e dos conflitos que nós conseguimos nos dar conta de muitas coisas. Então, que nós possamos olhar para este momento de uma forma, de uma oportunidade, né? De olhar para novas possibilidades, de nos descobrirmos como pai, como mãe, né? Por uma outra perspectiva. E isso gera crescimento. Quer dizer, poder ampliar esse espaço deste adolescente, de se tornar mais autônomo, de ter uma autonomia maior diante dos seus afazeres, né, da sua responsabilidade, isso também ajuda a constituí-lo como um indivíduo social mais íntegro, mais completo. Se nós estamos aí para isso, para dar os devidos contornos, para apresentar este mundo para eles, né? Então que nós possamos aproveitar este momento de pandemia, de restrições, né, para uma renovação, né?
uma nova oportunidade de crescimento. Fábio, muito obrigada mesmo, tá? Por ter aceitado esse convite e estar de novo aqui na TV. Sou imensamente grata e muito feliz de poder estar aqui de novo do teu lado, né? Mesmo que à distância, né? E poder compartilhar contigo alguma coisa. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigada, E Nath, pelo carinho. Esse espaço fica à tua disposição, né? Caso você queira trazer mais alguma coisa que seja do interesse de todo mundo, da comunidade, né? Eu sei que sempre agrega demais. Com certeza, estou à disposição. É sempre um prazer estar aqui contigo. Então tá. Então, assim, agora encerramos esse programa Constelações Sistêmicas Familiares com essa convidada para lá de especial, Fabiana Desores. Muito obrigada. Boa noite a todos.